Olá, que bom ter você aqui no nosso minuto de reflexão. Hoje eu gostaria de refletir com você um texto que está no livro de Ruth, no capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele e a sua mulher. O nome desse homem era Elimeleque e a sua mulher Noemi. Este trecho que eu acabei de ler, ele está registrado no livro de Ruth. E o que esta mulher tem de tão especial dentro da Bíblia Sagrada? A Ruth, ela foi uma ancestral do rei Davi. E a linhagem de Davi é a linhagem de Jesus, o Messias. Há algo muito particular para nós meditarmos na história de Ruth. Vamos pegar aqui, primeiramente, a atitude de Elimeleque e a atitude de Noemi, a sua esposa. Eles, por haver fome na terra, deixaram a cidade de Belém. O que significa Belém? Belém significa casa do pão. E foram habitar nas terras de Moabe, no meio de um povo que não era o povo de Deus, que não eram judeus, que não eram escolhidos de Deus, um povo que praticava uma fé pagã, uma fé idólatra. Observe que são muitas as pessoas durante o curso da vida que deixam Belém, a casa do pão, para habitar em lugares simplesmente buscando a sua sobrevivência. Quando que o ser humano faz isso? Às vezes nós abrimos mão da nossa moral para ter um sucesso profissional. Às vezes nós abrimos mão de tudo aquilo que nós acreditamos para alcançar certos objetivos. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos deixando Belém, a casa do pão. E talvez você pergunte, mas o texto diz que havia fome na terra de Belém. Faltou pão na casa do pão. Ora, se falta pão na casa do pão, é porque alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Não é para faltar pão na casa do pão. E essa mulher, ela, o seu marido e 2 filhos foram morar no meio de Moabe. O seu marido morreu, mais tarde também morreram os seus 2 filhos. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, era uma tragédia, porque uma mulher viúva, ela tinha a opção de mendigar o pão, de se prostituir ou de se casar novamente. E aquelas 2 mulheres que perderam seus maridos, as 2 noras de Noemi, elas acompanhavam Noemi porque pela lei elas deveriam se casar de novo para levantar a descendência dos seus maridos que haviam morrido sem ter filhos. É interessante isso, não é verdade? Mas Noemi toma uma decisão muito dura. Ela resolve voltar para a sua terra. E na volta, uma das suas noras, Orfa, ela chora, ela não quer deixar a sua nora, mas despede e vai embora. Mas Noemi teve um comportamento muito peculiar. Quando a sua sogra lhe disse, vai embora, ela disse, não me peça para te deixar, porque eu não te deixarei. Aonde quer que pousares, pousarei eu. E onde você morrer, morrerei eu. O teu Deus é o meu Deus. E nada vai me afastar de ti, somente a morte. Quando ela viu que a sua nora estava resolvida, ela voltou para Belém com Ruth para, de certa forma, mendigar, porque os pobres da terra na época da colheita, eles colhiam os cantos do campo. É um costume muito lindo, não é verdade? Quando uma pessoa ceifava o campo, eles não ceifavam os cantos, e tudo aquilo que caía durante a colheita, eles não voltavam atrás para apanhar. Os pobres vinham atrás e recolhiam aqueles restos. Era o direito deles. E Ruth ficava ali o tempo todo colhendo aquelas espigas que haviam sobrado.
Não sei se você leu o texto, não quero me apegar nele, mas leia, é muito bonito, porque no fim dessa história, Ruth consegue se casar com aquele que deveria levantar a descendência de Noemi. E dessa descendência nasceu Davi. É uma história romântica, uma história muito linda e uma história com um final muito feliz. Mas o que eu quero me apegar nessa história é destacar 3 fases na vida daquela família. Primeiro, a fase da prosperidade, onde eles estavam em Belém, na casa do pão. Segundo, a fase da dificuldade, onde apesar de estar na casa do pão, a dificuldade veio. E segundo, a última fase é a fase da providência de Deus. Porque nessa fase da dificuldade, Noemi toma uma decisão, a decisão de voltar para casa. E essa decisão é muito dura. Eu talvez esteja falando com pessoas que deixaram seus lares, as suas famílias, e estão pensando agora, eu volto ou não volto? Porque voltar por cima é fácil, mas voltar derrotado é muito difícil. Mas Noemi, ela tomou essa dura decisão. Ela decidiu voltar para a casa do pão, ali onde tudo começou. Voltar para debaixo da providência de Deus, para o comando de Deus, lugar do qual ela não deveria ter saído jamais. Mas ela saiu e se deu mal. Perdeu seus 2 filhos, perdeu seu marido, agora estava ela viúva e uma nora. Mas entenda uma coisa, só há um lugar para dar certo, é debaixo da vontade de Deus. Só existe um lugar onde no final tudo vai dar certo, é debaixo da vontade de Deus. E Noemi fez isso, ela volta para sua terra e ali, quando Ruth conhece Boaz, que seria aquele que por direito deveria resgatar aquele casamento, Boaz, um homem honrado, decide resgatar as terras de Ruth e se casa com Noemi. E ali ela tem um filho que se chama Obed, esse é pai de Jessé e pai de Davi. Uma lição muito profunda para nós aprendermos aí. Não saia da presença de Deus. Mesmo que esteja difícil, não saia da casa do pão. Não deixe de servir a esse Deus que você ama, ainda que a situação esteja difícil. Ou se você deixou, levante a cabeça, volte, faça como Noemi,